pessoal, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E o nosso tema de hoje é o cristão como atleta. O cristão como atleta. Então, se você ainda não segue as nossas redes sociais, siga aqui, clique no link do YouTube, tem todas as nossas redes sociais e os contatos para que possamos manter essa comunhão, essa edificação, esse crescimento espiritual. O cristão como atleta. Onde é que nós estamos baseados para tratar de um assunto tão importante? 2 Timóteo 2,5, a palavra de Deus diz: igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O substantivo aqui, atleta, no original grego, na realidade vem de um verbo chamado atleo, A-T-H-L-E-O, que significa engajar-se numa disputa ou competir em jogos públicos, que acontecia muito nos tempos antigos, né? Na versão King James, essa expressão é traduzida como lutar pela proficiência. E o significado desse termo, atleo, assinala a primeira característica do atleta, a qual é que ele ou ela compete para vencer. Você, como cristão, você está lutando para vencer? Você tem triunfado em Cristo Jesus? Então, amados, jogar para vencer é um elemento indispensável em todos os esportes e principalmente no atletismo, né? Qualquer coisa a menos é, na melhor das hipóteses, um despontamento ou, na pior, uma vergonha, né? Uma desonra, depois de tanto exercício, de tanta disciplina, de todo aquele empenho que o atleta tem, né? Então causa desapontamento, tristeza, não alcançar o alvo, não alcançar o objetivo. O apóstolo Paulo aqui estava interessado em ajudar outros crentes a entender o que ele sabia, que o fato de esforçar-se por um objetivo final é necessário para que eu e você sejamos cristãos fortes. Ele ou ela correr para receber o prêmio, como nós vemos lá em Mateus 25, de 21 a 23, e 2 Timóteo 4, de 7 a 8. Paulo justifica aqui a razão e o modo de lutar enquanto corremos a competição da vida cristã. Ele diz lá em 1 Coríntios 9, de 24 a 25, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcance. Todo atleta em tudo se domina, aqueles lá para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. 1 Coríntios 9, 24 a 25. O que nós podemos aprender com isso, amados? Que os cristãos fortes trabalharão arduamente na arena espiritual, quando entenderem que estão em jogo objetivos espirituais e objetivos eternos. Anteriormente, né, na primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo nos dá uma excelente instrução disso que nós estamos mencionando. 1 Timóteo 4, de 7 a 10, a Bíblia Sagrada nos ensina: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, diz Paulo a Timóteo na sua carta, porque tem a promessa da vida, que agora é, e da que há de ser, ou seja, a vida no porvir. Fiel esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, diz a Bíblia, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, é o que Paulo fala em 1 Timóteo 4, de 7 a 10. Ou seja, o que a Bíblia Sagrada está nos ensinando? Cristãos vigorosos, fortes, maduros, têm seus anseios fixados no céu, não na terra. E esse objetivo celestial é o que nos faz trabalhar com persistência, com afinco, com diligência nas coisas do reino de Deus. O atleta honesto e diligente terá outra virtude de caráter: ele competirá de acordo com as regras. Ele não será como alguns dos atletas dos Jogos Olímpicos recentes, né, que trapacearam, desonraram terrivelmente, não somente eles, mas toda a sua nação. Não somente a si mesmo, mas todos os países que representavam. Por exemplo, né, agora sabemos que no decorrer de 4 ou 5 Olimpíadas, durante os últimos 25 anos, atletas femininas, notavelmente as nadadoras, da antiga Alemanha Oriental, usavam esteroides, provavelmente
outras drogas para aumentar o rendimento desportivo, ganhando tremendas vantagens de força na competição. A Olimpíada de Atlanta, também em 1996, revelou que muitos atletas da China continental se envolveram em violações semelhantes das regras. Houve ainda um famoso caso do grande velocista canadense, Ben Johnson, o atleta, que violou as regras na Olimpíada de Seul em 1988. Depois do desempenho brilhante, com medalha de ouro nos 100 metros rasos, o seu teste, o teste de sanguíneo ali, acusou a presença de substâncias ilegais e ele foi despojado da sua medalha e banido do esporte. Então, é muito importante, Sempre nós, quando observamos golfistas profissionais que relatam qualquer tipo de violação, que cometem também durante o torneio. E se registrarem o seu cartão de pontuação incorretamente ou moverem indevidamente, o golfista, indevidamente moverem a bola ali no decurso do percurso, vão ser penalizados com uma ou mais tacadas por aquele deslize, por aquela falha. Esse tipo de penalidade frequentemente leva a uma classificação final mais baixa para o golfista e custa a ele dezenas de milhares de dólares de prejuízo no prêmio em dinheiro. No entanto, eles ouvem a sua consciência e são honestos a esse respeito. Seria maravilhoso também se o povo de Deus, especialmente a liderança espiritual, sempre demonstrasse tal integridade e corressem as provas de acordo com as regras que Deus estabeleceu. Os cristãos devem atentar para as palavras do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 9, 26 a 27. Ele diz: assim corro também eu, não sem meta, sem luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Olha só, até o apóstolo Paulo pensou, viveu nessa autodisciplina, para que não fosse ele mesmo, tendo pregado o evangelho, ser desqualificado por Deus. Então esse tipo de autodisciplina é parte necessária também do atletismo espiritual, da vida espiritual. Devemos ter o nosso corpo em sujeição, submissão ao Espírito Santo, como também a nossa carne com seus desejos malignos, para que não nos domine e nos leve a algum pecado que nos desviará do bom caminho de Deus. E para que triunfemos com objetivos corretos, motivações corretas na guerra espiritual. Quando honramos o Senhor Jesus Cristo e nos concentramos na recompensa eterna, celestial, que eu e você teremos lá na glória, aquilo que nos aguarda, a todos aqueles que são fiéis, isso resultará apenas nos nossos melhores esforços no serviço espiritual. Vale a pena ser fiel. E lembre-se, o cristão como atleta é o cristão que vence na batalha espiritual, nas rotinas diárias, que tem autodisciplina e que segue as regras de Deus, a palavra de Deus, tem obediência aos princípios e valores da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.